Você de fato entende o que a Black Friday representa em oportunidade para o seu negócio? Só no Brasil, 70% dos consumidores existentes se planejam com antecedência para essa data. Ou seja, não existe mais rush de última hora. A realidade é que muitas empresas já perceberam que a Black Friday deixou de ser apenas uma liquidação e se tornou uma estratégia de antecipação de demanda, captação de público e ganho de mercado. Mas como você, de forma prática, consegue fazer algo na Black Friday que potencialize o retorno para o seu negócio? É isso que a gente vai te ajudar a te mostrar e te responder nesse vídeo. Mas antes, não esquece de deixar o like no vídeo, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para receber as notificações. Todo ano o varejo cria movimentos promocionais para estimular a demanda. Momentos como Dia das Mães, Dia dos Pais, Natal, volta às aulas, entre outros, são marcos estratégicos das rotinas de empresas e consumidores pelo país. Mas existe um exemplo emblemático no Brasil: o Dia dos Namorados. O Dia dos Namorados no Brasil, ele não nasceu espontaneamente como o Valentine's Day, que é a data oficial no mundo todo. A origem do Dia dos Namorados no Brasil está ligada a uma campanha publicitária criada por João Dória, pai do ex-governador de São Paulo e fundador da agência Standard Propaganda, que foi contratada na época pela loja Exposição Clipper em 1949, visando estimular as vendas em junho, um mês tradicionalmente fraco para o comércio. A data de 12 de junho foi escolhida por ser véspera do dia de Santo Antônio, considerado o santo casamenteiro no Brasil, e a campanha usou o slogan "Nem só com beijo se prova o amor", para incentivar a troca de presentes. A iniciativa foi um sucesso, se popularizando com outros comerciantes e sendo adotada por eles, e aí se perpetuou ao longo do tempo. A data se consolidou tão bem no calendário nacional que ela é hoje a terceira data comemorativa mais importante para o comércio brasileiro, atrás apenas do Natal e do Dia das Mães. Outra ideia de momento criado por lojistas é o Liquida Porto Alegre, que ocorre anualmente na capital gaúcha e é uma ação coordenada do comércio para reativar vendas em um período pós-Natal e de menor movimento antes da volta às aulas, onde boa parte da população leva todo o potencial de consumo porto-alegrense para o litoral gaúcho e esvaziam a capital. Ou seja, datas promocionais são ferramentas estratégicas e efetivas há décadas. No entanto, a Black Friday no Brasil é um contexto totalmente diferente. Não só pelo fato de ser uma modinha importada do pós-Dia de Ação de Graça dos Estados Unidos, sem conexão nenhuma com as sazonalidades do consumo brasileiro, nem mesmo só pelo fato de concentrar vendas em um único período, espremendo as margens de lucro e adiantando as compras de novembro e dezembro, o que inclusive canibaliza o Natal, data mais importante para os comerciantes brasileiros. A Black Friday no Brasil é diferente justamente pelo fato de, mesmo com todas essas contradições, tanto o comércio quanto os consumidores adotarem e hoje tirarem muito proveito disso, inclusive se adaptando para justamente conseguir aproveitar ao máximo o potencial dessa oportunidade. O fato é que quem luta contra essa data só vai perder dinheiro. Mas vamos lá, para entender como planejar de fato, é importante, antes de tudo, ver os dados. No Brasil, 44% dos consumidores iniciam compras durante todo o mês de novembro, 39% compram na semana do evento e só 10% esperam o dia exato da Black Friday. Isso se soma ao fato do varejo físico voltar a crescer globalmente. O movimento presencial ganhou importância de novo. As lojas físicas e online não só podem, como devem aproveitar a Black, ainda mais no Brasil. Um levantamento recente aponta, por exemplo, que as favelas e áreas periféricas das grandes cidades brasileiras concentram mais de 18 milhões de consumidores, com 167 bilhões em potencial de gasto somente na Black Friday. Isso não significa que essas pessoas consomem apenas onde moram. Elas se deslocam pela cidade, perto do trabalho, estudo, corredores comerciais e centralidades urbanas. E é aqui que entra a análise do espaço, a análise de como ele funciona. É a análise justamente de onde que as pessoas tendem a consumir e não só onde elas moram. A gente tem que entender como elas usam a cidade. Só assim nós vamos conseguir perceber onde o potencial de consumo ele se materializa de fato em consumo. Então, pessoal, a gente acabou de falar, por exemplo, do consumo em favelas. Vamos pegar o que teve muito em voga aí ultimamente, questão do Complexo do Alemão. Só nessa região, por exemplo, se a gente for observar, existe um potencial de consumo, envolvendo ali um misto de Complexo do Alemão, um pouquinho do início da Penha, existe um potencial de consumo que nos tangibiliza muito isso que nós estamos falando, com um potencial de consumo mensal de 107 milhões de reais. Ao mesmo tempo, é uma região que ela cresce em renda e, por mais que tenha perdido a população total de habitantes.
Ao mesmo tempo, existe também uma capacidade de avaliar que essa região, ilustradamente falando, ela está na beira de regiões que têm uma alta renda. E casualmente, essas regiões que estão numa alta renda, elas também estão em vias de alto fluxo. Então, olha a Avenida Brasil aqui, como ela está em vias de alto fluxo. Uma das grandes dificuldades que existe é que muitas vezes se pensa em fluxo só de carro, mas quando vai tentar avaliar um fluxo a pé, há uma grande dificuldade só olhando por dados quantitativos. No entanto, quando a gente observa que existem vias e pedaços de vias muito importantes que entram para dentro do complexo, talvez é aqui, inclusive, que tende a concentrar muito do potencial de consumo quando essas pessoas estão se deslocando, estão fazendo seus hábitos de consumo mesmo. Em outras questões, essas pessoas elas vão sair do complexo do Alemão e muitas vezes vão vir trabalhar aqui na região do centro, por exemplo. Ah, mas a região do centro está esvaziando, o centro do Rio de Janeiro. Sim, mas mesmo assim, determinadas vias e pedaços de vias têm muito mais potencial de ser a passagem dessas pessoas do que outros lugares. E por mais que a gente saiba que o centro ele está perdendo as suas forças, ele ainda tem forças para comércio de dia a dia, ele ainda tem forças se a gente for pensar num raio intermediário, ou seja, as pessoas que se deslocam em grandes regiões, elas vão acabar tendo mais facilidade de chegar nessas regiões aqui, dessas ruas, como a gente está vendo aqui. Então, tudo isso a gente consegue perceber só com dados e com cálculos de tendências. Vamos pegar um exemplo direto e tangível. São Paulo, a cidade que melhor performa na Black Friday no Brasil. São Paulo é uma cidade, então, que concentra, de fato, grandes pontos de comércio, serviço e que ali o potencial de consumo acontece, ou seja, tanto indo do trabalho quanto para casa, esses dados vão evidenciar aqui, certo? Então é isso que a gente vai observar. A população, ela realmente está espalhada na cidade em grande densidade, não à toa é a maior cidade das Américas, mas também existe muita renda elevada na cidade de São Paulo e um alto potencial de consumo nessas regiões, que vão tanto na Zona Oeste quanto na Zona Leste, e do centro para fora isso vai se engrandecendo, né? Mas, ao mesmo tempo, esse potencial de consumo ele vai acontecer justamente onde estão a maioria das empresas. Olha só, aqui é o mapa da concentração de empresas, e a concentração de empresas está seguindo muito disso. Mas uma coisa importante, beleza, nós estávamos falando em deslocamento. Se essa população ela se desloca de um lugar para o outro, bom, então São Paulo deve ter vias muito boas para o deslocamento dessas pessoas. E tem mesmo. Esse mapa de fluxo aqui nos mostra não só as principais avenidas, mas as forças dentro de cada quadra. Observem, por exemplo, como a Alameda Ministro Rocha Azevedo, por exemplo, ela tem uma certa força de caminhabilidade. No entanto, se a gente vê que ela também está numa área densa e, ao mesmo tempo, ela tem um potencial de alcance em raios menores, ela pode ter um potencial interessante para negócios que querem pegar as pessoas a pé. Como ela não tem uma força tão grande, existem outros lugares, por exemplo, que vão ter um poder de caminhabilidade maior. E essas manchas mais vermelhinhas, elas nos apontam isso. Aqui a gente está pegando raio para comércio de dia a dia, por exemplo, raios menores. Conforme a gente vai aumentando o raio, tem determinadas regiões que vão se destacando diferente das regiões que são de caminhabilidade. E aí isso vai mudando também o que você quer fazer com o seu negócio. Por exemplo, se você coloca o seu negócio em uma região para raios maiores, ela está razoavelmente mais forte, naturalmente você vai ter um potencial para pegar tanto as pessoas que estão nas proximidades quanto pessoas em grandes distâncias. Como São Paulo as pessoas também se deslocam muito de carro, um raio intermediário como esse aqui nos mostra forças muito importantes, justamente para até mesmo você fazer um evento ou uma ação promocional e atrair as pessoas aí que vão se deslocar um pouquinho mais. E, principalmente, São Paulo tem altos índices de comodidade e de proximidade natural para uma grande região, ou seja, ela tem uma força de centralidade muito grande, tem uma força de proximidade muito interessante. Isso tudo potencializa o que a gente viu, então, que São Paulo, de fato, acaba sendo um destaque na Black Friday. E quando você cruza todos esses dados, potencial de consumo, perfil do consumidor, densidade de atividades econômicas presentes naquela região e ainda por cima cruza com o Space Movimentos, que dá a noção justamente de como aquelas pessoas, todas essas que a gente viu,
usam a cidade, fica muito mais fácil perceber quais regiões têm verdadeiramente um potencial maior e não só a região. Porque muitas vezes região com um dado quantitativo, tu olha, pô, essa região é legal, mas você tem que pensar principalmente a nível de rua. E aí é esse entendimento que nós precisamos ter e o Space Data ele te traz isso, tanto com o Space Movimentos quanto com esses cruzamentos todos que você pode fazer ali. Agora imagine analisar isso antes da campanha, antes mesmo de você pensar qual é a estratégia da Black Friday que você vai fazer. Você consegue prever onde vale mais a pena ativar ações, onde o fluxo vai ser maior e até quais bairros ou eixos ou pedaços de rua o público mais alinhado com o seu produto vai estar. Se você, por exemplo, possui uma loja física e quer captar todo esse potencial para a tua loja, bom, então tem 3 elementos que são essenciais para você sempre estar atento. Conhecer o público, escolher o ponto certo ou mesmo saber as forças e fraquezas do ponto atual que a tua loja já está e também, obviamente, antecipar comunicação e estoque. Exemplo prático, se o público predominante da sua região é jovem adulto, classe B, morando sozinho, ações como pré-campanha com brinde, listas antecipadas, degustações, demonstrações podem elevar a intenção de compra. Isso funciona muito semelhante ao que muitas marcas de assinaturas de vinho, clube de vinho, fazem para antecipar vendas ou mesmo para divulgar o que vai estar em promoção. Então, os assinantes eles têm acesso a diversas promoções em eventos, muitas vezes de degustação, antes mesmo das datas chegarem. A loja, como o Gran Cru, Club Wine, que frequentemente reúne seus assinantes para degustações presenciais e anuncia com antecedência os rótulos que estarão em promoção, estimulando recompra e fidelização. A Black Friday, não adianta, ela não é só uma guerra de preço, ela é uma guerra de inteligência. Só que para saber tudo isso, você deve usar dados. Quem entende o território, o comportamento do seu público-alvo, mas principalmente como isso tudo se conecta dentro da lógica da cidade, da lógica do ponto na rua, de cada pedaço de via, é esse que vai sair na frente. É por isso que estamos preparando a maior Black Friday do ano para o Space Data. Se você quer tomar decisões melhores em localização, expansão, campanha, ponto de venda, essa é a semana para você entrar com tudo. A partir de hoje, o Space Data vai ter o seu maior desconto do ano. Acesse agora a versão demo, explore os mapas e veja por conta própria como usar esses dados na sua estratégia para ela potencializar o seu investimento.